Arizona Wilder. Se você quiser se aprofundar, dá um Google aí no nome dela e você vai poder fazer uma pesquisa a respeito. Então, eles nunca vão te dizer que eles fazem sacrifícios de crianças, que eles bebem sangue humanos, que eles comem carne humana, que eles são sodomitas. Eles não vão te dizer que eles praticam orgias sexuais relacionadas a rituais satânicos. Não, eles não vão te dizer isso. Eles vão te dizer, como essa fulana aí diz, que ela é uma pessoa não religiosa e que ela está apenas fazendo um documentário para mostrar para as pessoas como é o templo de Satanás. Então, esses canalhas são sempre muito articulados, são simpáticos, são mentirosos. E por que é que isso ocorre? É óbvio, né? Deixem-me mostrar aqui um verso para vocês, no qual Jesus disse o seguinte. João 8,44 diz que vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Ele é o pai da confusão e da enganação. Para quem Jesus estava falando aqui? Para fariseus e escribas. A nossa sociedade moderna está cheia deles, amiguinho. A sinagoga de Satã está aí. Escribas e fariseus frequentam essas igrejas aí do sistema evangélico maçônico. Satanistas se infiltram nessas igrejas para enganar os irmãozinhos ingênuos que caem nas armadilhas desses pilantras. O seguidor dos mandamentos e dos ensinamentos de Jesus, aquele que aprecia a palavra de Deus, vai procurar manifestar os dons do Espírito. Ele vai procurar manifestar as qualidades e as características de Deus. Ele precisa se esforçar para isso. O iníquo, não, meu amiguinho. O minion do capeta, ele vai, naturalmente, assumir uma personalidade semelhante àquela do pai deles, como disse Jesus. Se nós permanecermos nos mandamentos e nos ensinamentos de Jesus, nós verdadeiramente conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Não existe outro caminho. E enquanto você não se der conta disso e permanecer por aí patinando, achando que essas macumbas dessas igrejas evangélicas, esses cânticos que eles inventam e que estão louvando a quem quer que seja, menos a Deus e ao Senhor Jesus, e estão idolatrando a esses chamados artistas da música gospel, ou estão idolatrando a pastores picaretas, enquanto a pessoa permanece nessa Babilônia, ela verdadeiramente não conhece a verdade e não existe a verdadeira liberdade. Também, como deixou claro Jesus, nós não temos como saber exatamente quando será a tribulação e o dia da ira de Deus e a queda, o final da queda da Babilônia, né, e
a volta do Senhor Jesus para assumir o trono e governar o mundo com justiça, verdadeira justiça e verdadeira paz. Então nós não sabemos quando será, mas ele deu uma forte dica. Ele disse que seria como nos dias de Noé. Assim também será o retorno dele. Para que você entenda como era nos dias de Noé, você precisa ir lá em Gênesis, em especial no capítulo 6, nos primeiros versos aqui, e compreender profundamente o que significa o verso 4. E entender que toda a humanidade estava corrompida. Havia duas linhagens distintas. Uma de Sete e uma linhagem de Caim. Da linhagem de Sete vieram Enoque, que foi bisavô de Noé. E antes de Noé, Deus destruiu a terra, a vida na terra quase que inteiramente. Por quê? Porque os filhos dos anjos caídos não são filhos da linhagem de Sete. São filhos dos anjos caídos. Do hebraico, Bene Ha-Elohim. Bene Ha-Elohim. Os filhos de Deus. E sua prole, seus filhos, os gigantes que existiram, e a falsa história esconde de nós a verdade. Então, nós temos que compreender o que acontecia aqui. A iniquidade era predominante. Havia híbridos, havia quimeras, havia criaturas não humanas, havia criaturas mescladas. DNA humano mesclado com DNA alienígena. E se você aí está iludido pelas mentiras da NASA e de toda essa farsa dessa tal terra bola molhada giratória que diz que existem vidas em bilhões e trilhões de galáxias com bilhões de planetas e bilhões de estrelas, blá 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 blá, e que esses alienígenas estão por aí e que vão aparecer muito em breve. Se você ainda não se deu conta, amiguinho, eu vou te dizer com todas as letras: são anjos caídos. Anjos caídos e suas manipulações genéticas, híbridos entre seres humanos e demônios, entre seres humanos e anjos caídos, entre seres humanos e animais que são quimeras. Então, quando Jesus fala lá em Mateus 6,37, né? Vamos aqui confirmar. Lá em Mateus 24,37, perdão. Que seria como nos dias de Noé, ele está dizendo que a iniquidade tomaria conta. E se você está aí na sua igreja, levantando as mãozinhas para o ar e dizendo glória a Deus e aleluia, tudo na paz, o mundo é uma maravilha, amor, paz e amor, amiguinho, você não podia estar mais longe do caminho certo. Não é assim. Não é assim. A iniquidade vai crescer até chegar em níveis absurdamente insuportáveis. E as pessoas irão literalmente adorar ao Deus desse mundo. Por que é que você acha que eles fazem tantos filmes demoníacos, satânicos? Se você tem Netflix, dá uma passada pelos filmes da Netflix. Você vai ver todo tipo de tema envolvendo bruxaria, feitiçaria, satanismo, canibalismo,
possessão demoníaca está em alta, inclusive nos vídeos musicais de Hollywood. Vídeos musicais de bandas como Maroon 5, por exemplo, fazendo lá apologia a serial killer, assassino de mulheres, estuprador e assassino de mulheres. No vídeo aparece um cara tendo uma fantasia com uma mulher que seria a vítima dele, e na fantasia dele os dois se deleitam sexualmente enquanto são banhados em sangue. Nesse lixo chamado Netflix, tem aí as historinhas lá da bruxinha chamada Sabrina, né, as novas histórias. O negócio é satânico até o osso. Eu não assisto esse lixo e recomendo que você que me ouve também não assista. Mas, como alguém que está ligado no que acontece nesse mundo, eu sei o que essas coisas representam. Eu sei que eles estão levando, conduzindo, enganando pessoas através desses lixos hollywoodianos, dessas séries de TV, desses clipes de músicas, dessas bandas satânicas, estão induzindo pessoas a abrirem portas para criaturas das trevas. E o que acontece? Você vai se entupindo de demônios, até que no momento em que o plano daqueles que mandam no mundo for deflagrado, e numa mescla de tecnologia de última geração, incluindo a telefonia 5G, além do HAARP e de chemtrails, qualquer hora eu vou detalhar isso, mas me dê esse voto de confiança. Eu sei do que eu estou falando. HAARP, 5D, telefonia celular, mais chemtrails estão criando o ambiente tóxico e eletromagnetizado propício para criaturas das trevas de outras dimensões. Se você observar, você vai ver que mundo afora há muitas pessoas manifestando sinais de possessão demoníaca, incluindo e principalmente pessoas viciadas em drogas, em especial aquela esqueci do nome da droga agora, que leva pessoas até mesmo ao canibalismo. Esqueci do nome. Depois se eu lembrar, eu faço um comentário aí eu coloco aí nos comentários, mas é uma droga, é Flakka, o nome da droga, F-L-A-K-K-A. Né? E tem também aí um tal de pó de macaco, e há outras drogas que são extremamente pesadas e que abrem portas para espíritos das trevas violentamente agressivos e que estão levando muitas pessoas a estados de possessão total. Descontrole total. O sujeito vai para o banco de passageiros e lá ele fica desmaiado. Quem controla o corpo são demônios, criaturas das trevas. Então tudo isso vem sendo feito de forma a facilitar esse plano, fazer com que as pessoas sejam gradualmente conduzidas a esse lixo. Então, quando Jesus nos dá esse ensinamento, quando Jesus nos dá essa dica, ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, quando vocês perceberem um aumento exagerado da iniquidade, se liguem.
como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo em tempos semelhantes. Nós estamos vendo o crescimento do transhumanismo, que de uma forma mais ou menos complexa representa aquela estátua do sonho do Nabucodonosor. Dos pés, da mescla lá nos pés, né, de barro com ferro. É o ser humano se mesclando com a máquina, é a inteligência artificial, é o transhumanismo, é o transgenerismo inclusive. Criando receptáculos na forma de corpo humano para serem habitados por espíritos das trevas. Então, quando nós vemos lixos como esse promovido por essa coisa que você vê na tela, você precisa se dar conta de que esse é um ataque direto a você, irmãozinho em Cristo, e principalmente aos seus filhos e aos seus netos. Aquele que já está iludido pelo mundo e que já aceitou o mundo como algo bom, que já está identificado com a Babilônia, a esse aí, amiguinho, Satanás já levou, mano. Já era. Esse não acorda mais. Quem você acha que são os principais alvos do inimigo? É aquele que ainda tem chance de salvação. Não estou dizendo que uma pessoa mundana não pode ser salvo. Absolutamente não. Qualquer um pode ser salvo. Basta compreender a verdade bíblica e aceitar o nosso Senhor Jesus como seu Salvador. Para aquele que não sabe o que é isso, ele vai achar estranho, ele dá risada, ele acha que isso é fundamentalismo, ele acha que isso é radicalismo, que isso é fanatismo, porque ele não consegue ter a compreensão por falta de amor à verdade. Mas, se ele um dia vier a verdadeiramente desejar conhecer a verdade de fato, eu não tenho a menor dúvida de que Deus o tirará desse chiqueiro e mostrará a realidade para ele. Então qualquer um tem a chance, porém essas chances são cada vez menores. Porque na medida em que nós nos aproximamos dos tempos do fim, a ilusão fica maior. E quanto maior a ilusão, maior é a dificuldade de se enxergar a realidade. E lá na frente o sujeito se pega adorando a Satanás em uma de suas formas. Agora, observem que eles têm colocado essas estátuas de Baphomet, essa criatura nojenta. Isso é uma representação, inclusive, transgênero. Isso é uma representação andrógena, porque esses canalhas acreditam que uma pessoa se torna o seu próprio Deus ao atingir esse estado sublime. Essa é a dualidade da maçonaria. Esse é o preto e o branco, esse é o azul e o vermelho. Essa é a fusão dos elementos da natureza, esse é o macho e fêmea fundidos numa só criatura. Isso é uma das raízes do satanismo, e é por isso que, mesmo que não demonstrado nessa estátua, esse bode nojento, adorado pela maçonaria, essa coisa abominável, é uma criatura transgênero. Essa coisa tem órgão genital masculino e tem seios femininos, e como se não bastasse, essa abominação é uma quimera, porque tem um corpo humano mesclando os dois sexos e tem uma cabeça de um bode.
e as asas, supostamente, de anjo. E tem todo o simbolismo do caduceus ali na região genital da criatura, né? E é fácil também perceber quais são as vítimas desses canalhas medrosos, covardes, que são satanistas, ocultistas, luciferianos do inferno, que são as crianças. Eles estão colocando esses monumentos cada vez mais satânicos em toda parte. E eles não estão colocando ao lado de estátuas de Buda, por exemplo. Por quê? Porque é o mesmo lixo, conduzindo a falsas filosofias vãs que a nada levam, a falsas adorações e idolatrias, ou próximas a entidades hindus. Eles estão colocando aquele portal de Baal, ou essas estátuas dessa coisa nojenta, em locais onde existe alguma forma de cristianismo. E aí eles alegam o seguinte: os cristãos dominam toda a narrativa e não deve ser assim. Todos devem ter a liberdade para terem a sua própria religião. Em nome da liberdade, eles vão nos excluir do mapa. Lá na frente, eles vão proibir a Bíblia, eles vão proibir a congregação de pessoas em nome de Jesus. Pessoas que quiserem se reunir para fazerem um estudo bíblico, para louvarem a Deus e ao Senhor Jesus, não poderão, porque aos poucos eles irão cercear esse direito. E me desculpem pela minha voz, a minha garganta está realmente muito ruim. E lá na frente, na realidade, e hoje, mesmo que a sociedade estivesse alerta para isso, não há nada que possa ser feito. Isso vai acontecer. Por que é que esses palhaços satanistas vivem na frente de clínicas de aborto nos Estados Unidos, onde esse lixo está legalizado e onde uma empresa que foi financiada, foi fundada por uma mulher chamada Margaret Singer, se não me engano, satanista da Sociedade Teosófica, né, e também com o dinheiro de George Soros. Por que é que satanistas vivem fazendo manifestações na frente dessas clínicas de aborto? Porque esses fetos abortados são usados em rituais. Percebem como essas coisas andam de mãos dadas? Feminismo, satanismo, aborto, ideologia de gênero, transgenerismo, movimentos LGBT, a ONU apoiando esse lixo todo. E aí, se você ainda cai em armadilhas de Olavo de Carvalho, por exemplo, e seus minions, e seus brainwashed minions, né? Numa enganação, né? Em que eles dizem que a nova ordem mundial é composta por 3 vertentes. Tem uma vertente dos banqueiros que mandam no mundo, e tem uma vertente dos islâmicos que querem dominar todo o mundo, e tem uma vertente comunista encabeçada por Rússia e China, blá, 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 blá. Não é nada disso, mano. Tudo isso aí vem junto. A real face daquilo que chamam de nova ordem mundial é o satanismo. É uma sociedade satânica, luciferiana. Muitos de nós que somos adultos vamos acordar a tempo e nós vamos continuar nos apegando na palavra de Deus.
Muitos de nós vamos combater o bom combate da fé. Muitos de nós vamos vestir a armadura de Deus. Muitos de nós vamos enfrentar os inimigos que não são de carne e sangue. Muitos de nós vamos combater e, em nome do Senhor Jesus, vermos derrotados esses principados e potestades e príncipes das trevas. Mas, se nós não aprendermos a expor esse lixo todo, a João Ferreira de Almeida diz condenar. Temos que condenar esse lixo que nós estamos vendo. Algumas versões chamam de expor. Vamos ver se eu acho. Reprovar. Reprove essas coisas. Deixe-me ver se eu acho alguma versão aqui das minhas Bíblias que diz que nós devemos expor essas coisas. Então, aqui na ESV, que é English Standard Version, não, diz o seguinte: expose them. O que quer dizer isso, amiguinho? Quer dizer o seguinte: não faça parte dessas obras das trevas, mas desça o porrete nesses canalhas. Não estou falando literalmente, não estou te incitando à violência, mas não fique calado diante disso tudo. Não permita que continuem transformando crianças em futuros satanistas. Aprenda a combater o bom combate da fé. Aprenda a vestir a armadura de Deus e engaje na batalha espiritual. Isso não é brincadeira. Todo esse esquema de Hollywood está aí por um propósito muito forte. Idiotização, imbecilização, dessensibilização, lavagem cerebral, programação predictiva, para que as pessoas estejam cada vez mais aceitando a esse lixo todo. Lembre-se do texto. Aqui não diz para você ficar caladinho. E não vos comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, não caia na armadilha do politicamente correto de não julgueis para não serdes julgados. Você não está julgando. Quando você mete o dedo na cara do inimigo e aponta para as maldades dele e as armadilhas para que outros não caiam nelas, você está obedecendo a uma premissa bíblica. Então, é isso, amiguinhos. Cuidado. Cuidado, porque as trevas estão saindo da caverna de uma forma muito forte, de uma forma muito agressiva, de uma forma incisiva. E se você não tomar cuidado, você pode ser englobado por todo esse mal que aí está. Abra os olhos. Abra os olhos. E cuide daqueles que dependem da sua sabedoria. Aliás, deixe-me refazer essa frase. Da sabedoria que você irá obter através do Espírito Santo de Deus. E do discernimento que você irá obter através do Espírito Santo de Deus. E como você obtém essa sabedoria e esse discernimento? Estudando diligentemente a palavra de Deus e fazendo orações e combatendo o bom combate da fé, estando revestido
da armadura de Deus. É isso aí. Eu termino por aqui. Se você gostou, curta, comente, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e nos ajude a levar essa mensagem a um maior número de pessoas. Obrigado pela atenção e reflita sobre essas coisas. Um grande abraço, fiquem com Deus.